É, isso aí. Muito bem, galera. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Do Traste aqui no seu primeiro podcast depois de muitos longos anos aí afastado, né? Rapaziada, tava aqui me adaptando às novas realidades, né, cara? Eu fiquei sem computador, eu fiquei sem os meus equipamentos, fiquei sem as coisas, mas enfim. O vídeo de hoje vai ser muito breve, muito rápido, que eu ainda estou testando aqui algumas funcionalidades, estou usando meu celular como webcam, que não é adequado. Preciso de uma webcam com qualidade para estar fazendo aqui essa imagem. Ainda vou me manter no anonimato, tá bom? Mas enfim, espero que pelo menos o áudio esteja bom, porque aqui para mim tá mais ou menos, né? Não tá lá essas coisas, mas dá para me ouvir aí, dá para me entender, não dá? Então vamos lá, porque hoje é um tema muito importante para mim, é um dos temas que eu queria já ter trazido aqui há um bom tempo, né, que é sobre a minha avó materna, a mãe da minha mãe. É isso mesmo, tem alguns assuntos muito complexos, né, muito complicado para mim, tá expondo essa minha parte da família, né, mas é importante para a gente poder entender o contexto, para a gente poder entender como como a nossa vida dá voltas, né, dá um monte de voltas. A gente costuma dizer por aí que o mundo não gira, ele capota, né, meu amigo? Então vamos lá, já deixou o like, se inscreva no canal, sejam todos bem-vindos. Tô precisando de inscritos aqui no canal, tá bom? Tá com pouquíssimos inscritos. Claro que o canal vem perdendo relevância, não tô postando mais nada, né? Mas vamos ver se a gente consegue voltar um pouquinho, vamos ver? Vamos ver se a gente consegue, meu, que isso. Vou melhorar também aqui o nosso layout, tá? Eu prometo que eu vou melhorar o layout, tá? Um layoutzinho bem vagabundo, né? Meu Deus do céu. Então vamos lá, gente. A mãe da minha mãe não foi uma personalidade muito incrível na minha vida, muito pelo contrário, né? Foi uma pessoa muito tenebrosa, principalmente na minha infância. Agora a situação tá bem diferente, né? Depois que a gente vira adulto. Eu vejo as pessoas comentando por aí, ai, que saudade quando eu era criança, ai, quando eu era criança era muito bom, que não sei o quê, e a verdade não é bem assim, velho. Sabe, a criança ela não tem a liberdade que nós temos, né? A criança ela fica ali com os pais sendo responsáveis, né? E quando a gente não tem um pai responsável ou uma mãe que não é responsável, aí a gente fica aos cuidados da avó ou do avô, né? E o que eu costumo ver é que as avós, os avós, né? Os avós da criança sempre é mãe ou pai 2, 3 vezes, né? Tem todo aquele cuidado com as crianças, todo o amor parece que é dobrado. Você vê que toda criança que é criada pelos avós é uma criança mais mimada, se torna um ser humano mais propício às indelicadezas da vida, né? Se torna uma mais probabilidade de ser um marginal, ser um vagabundo ou virar um vagabundo, né? Mas, infelizmente ou felizmente, não foi muito bem assim comigo, porque quando eu fiquei sobre os cuidados da minha avó materna, mãe da minha mãe, pelo amor de Deus, gente, eu sofri muito quando eu era criança, né? Eu já relatei aqui com vocês em algum vídeo meu. Eu ainda não cheguei muito a fundo nesse tema, mas eu vou chegar, prometo. Mas eu acho que eu já relatei alguma coisa. Que a minha infância, uma boa parte da minha infância, eu fui assim... eu sofria maus tratos, né, por parte de um tio postiço meu. Sofria maus tratos mesmo, assim, ele me batia, eu era espancado direto, e eu muito magrinho, a criança muito magra, né, muito indefeso, minha mãe sempre viajando. Só que esse tio meu, a gente vivia tudo na mesma casa, né, e quem vivia com a gente era a minha avó, a mãe da minha mãe. Então, muitas das vezes, nessas sessões de tortura ao qual eu era submetido, sessões de espancamentos, ela era a principal testemunha. Na maioria das vezes, ela sempre esteve presente, né? Na maioria não, em todas... É porque teve alguns casos que foram na rua, né? Às vezes ele me pegava na rua e me batia na rua.
na frente dos meus amigos e tudo. Então, mas a maioria das vezes era em casa. Então, em casa, ela presenciava tudo. E pasmem, gente, ela não fazia nada, sabe? Então, eu me lembro muito bem, né? As minhas lembranças vêm como espinhos, né? Que bom que hoje eu consigo lidar com esses sentimentos, né? Que bom que hoje eu consigo lidar com esse passado meu, né? Com essa realidade que eu passei. E poder expor aqui, claro, sempre mantendo o meu anonimato, que é uma coisa que eu preservo bastante, mas não foi nada fácil para mim, porque eu era uma criança, né? Eu estava ali brincando, estava estudando, e era coisas banais, sabe? Coisas banais. E assim, não era castigo, não era uma palmada, não era nada disso. Eu era literalmente espancado. Eu não sei o que aconteceu, porque eu não quebrei nenhum osso. Eu tenho meu nariz é quebrado, mas foi por causa de briga de escola também. Mas eu acho que eu tive uma proteção tão grande, cara, que eu não sei de onde que veio essa proteção, mas conseguiu me proteger, conseguiu proteger o meu corpo, né? E principalmente a minha alma. A minha mente, ela foi corrompida, ela foi destruída. Eu sofri muito anos depois que eu me tornei adulto também, entendeu? Passei por várias situações que eu não sabia que era reflexo desses traumas que eu tinha de infância, né? Mas que agora, de uns 4, 5 anos para cá, eu estou conseguindo... eu estou tendo a percepção da realidade, né? Que nada foi culpa minha, que eu nunca fui culpado de nada, que as coisas que eu fiz não foram de total responsabilidade minha, apesar de eu ter o livre-arbítrio. Só que quando a gente tem um livre-arbítrio, né? E a sua realidade é meio desconexa das outras, né? Uma realidade muito podre, muito triste, muito defasada, uma vida muito medíocre, uma vida muito corrompida, explorada e tudo mais, você acaba levando isso para a sua vida depois de adulto, você acaba levando isso para a sua realidade mesmo. E infelizmente, velho, as consequências de tudo isso que passou, você acaba plantando, né? Você planta o mal, porque você tem aquilo como referência, e acaba colhendo o mal também. É triste, né, essa questão. Não é fácil, não. E a minha avó é o seguinte... Cara, a minha avó, ela sempre foi uma personalidade na minha infância muito... Sei lá, cara... Assim... Eu me lembro que um dos momentos mais tristes da minha vida foi quando eu descobri que aquela velha, né, porque assim, a minha família teve alguns problemas no passado que quando eu conheci ela, eles não, a minha mãe, né, os meus parentes assim, não nos apresentaram como sendo a minha avó, entendeu? A minha mãe sempre programou a minha mente e a mente do meu irmão, afirmando que a mãe dela havia morrido, que ela tinha morrido, que a gente não tinha avó. Então, esta senhora, que foi empurrada na nossa vida, assim, meio que obrigatoriamente, né, por situações adversas, ela foi implantada na nossa mente como uma madrinha, como uma mulher, assim, como uma senhora que ia cuidar da gente, que ia ser parte da nossa família, mas nunca foi colocado que ela seria a nossa avó. E quando eu descobri isso, eu já vinha desconfiando já há algum bom tempo, né, criança e tudo, mas eu pensava, eu percebia que era meio diferente ali, entendeu? Aí, e não porque ela dava amor, dava carinho, não, mas principalmente o cuidado que a minha mãe tinha com ela, né? Então, quando eu comecei a ter meus 9, 10 anos de idade, eu comecei a perceber, falar, porra, essa velha não é nossa madrinha, ela não é nossa, assim, ela é nossa avó, velho. Eu tenho certeza que essa velha aí é a mãe da minha mãe. Só que a diferença física dela com a minha mãe é muito grande, então ficou bem complicado para mim poder estar processando isso. Mas
chegou um momento que não tinha como a minha mãe esconder mais, não tinha jeito, e aí foi dito, né? Aí foi dito a verdade, não, ela realmente é sua avó, ela é minha mãe. Isso pra mim, velho, impactou de uma forma tão negativa pra mim, foi um dos maiores sentimentos destrutíveis que eu tive na minha infância. Eu lembro que eu chorei praticamente o dia inteiro, porque eu não aceitava isso, entendeu? Eu não aceitava que aquela velha que presenciou tantas desgraças na minha vida fosse a mãe da minha mãe, que eu tivesse o sangue dela. Porque para mim, na minha visão, é o pior monstro, entendeu? Porque um monstro que presencia uma pessoa que presencia um monstro fazendo o que faziam comigo, e via e tudo, e nunca ficava do meu lado, pra mim era pior até do que o agressor, do que o próprio agressor, entendeu? Pra mim ainda era muito pior. Pior ainda ela sendo sangue do meu sangue, eu tendo o sangue dela. Pior ainda isso. Então pra mim foi um baque, velho, um baque tão grande na minha vida que eu pensei, pô, não pode ser, cara, não pode. Mas infelizmente era. E eu tive que aprender a conviver com isso, né? Vai fazer o quê, cara? Vai fazer o quê, velho? Eu não posso mudar a minha realidade, o meu passado, eu não posso fazer nada, velho. Eu só tenho que aceitar e pronto. E gratidão por isso também. E eu vou perdoar ela, né, velho? Eu vou perdoar a minha avó, sabe? Eu vou perdoar ela porque é o seguinte, depois disso tudo, né? Que eu ainda quero entrar em detalhes, eu ainda quero falar sobre essas sessões de espancamento, sobre tudo isso, né? Mas não agora não é o momento. Mas depois que eu virei adulto, eu cometi uma série de erros na minha vida. Depois eu comecei a perceber que esses erros foram programados na minha mente, né, através de outras pessoas, de outros acontecimentos que me aconteceram. Então eu percebi que eu não era culpado, eu não era o causador de todo sofrimento, entendeu? Que havia dentro de mim outros motivos, né? Havia outras pessoas responsáveis por isso. E a partir do momento que eu comecei a perceber que ela também fazia parte desse campo minado, destrutivo, que estava prestes a me destruir totalmente de vez da face da terra, eu comecei a ter mais cuidado com onde eu pisava, entendeu? Então, eu comecei a analisar a situação de outra forma, né? E olha só para vocês verem, né, como que a situação mudou. Depois eu me afastei, né, fiz o que eu tinha que fazer, sumi. E por último, ela ficou muito mal da cabeça, ela já é uma senhora, né, bem velhinha e tal. E ela tem demência, né, ela tem o problema de demência. Que é um tipo de Alzheimer bem mais avançado, mais destrutivo que a própria Alzheimer, né? Demência para quem tem aí um parente com demência é muito triste. Então ela ficou lá num estado tão abandonado, né? Ela ficou abandonada. Esse meu tio, que era suposto filho dela, né? Postiço, adotado, alguma coisa assim. Ele abandonou ela e ela foi, a justiça interviu e ela foi pro asilo. A minha mãe teve que entrar na justiça para conseguir a guarda dela e tudo. Foi muito tempo e ela veio para casa morar com a minha mãe e, enfim, as coisas foram se desenrolando e tal. E por último, o que aconteceu? Ela acabou, às vezes a minha mãe tem que fazer alguma viagem a trabalho, fazer alguma coisa, e ela tem que ficar na minha casa, porque hoje, graças a Deus, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha esposa, eu tenho os meus filhos, né?
Então ela teve que vir e às vezes ela fica em casa, aqui na minha casa, dormindo aqui em casa, aos cuidados da minha esposa e aos meus cuidados também. Então tem hora que eu fico pensando, né? Eu olho assim e falo, nossa, velho, como que a vida dá voltas? Ela investiu tudo no outro, né? Naquele cara, e o cara abandonou ela. Eu que fui o que ela poderia ter feito alguma coisa para estar me ajudando, ela nunca fez nada. Eu criei um sentimento tão horrível, tão amargurante, sabe? Por ela, né? Que eu cheguei a pensar assim, essa pessoa é a pior pessoa do mundo, essa pessoa é como um Hitler, só que muito burra e sem nada. Sei lá, é uma pessoa muito perversa, entendeu? Essa é a palavra certa. É uma pessoa muito perversa, é uma pessoa muito má, é uma pessoa que não tem credo nenhum, que não acredita em nada, que não acredita em Deus. É uma pessoa que para ela só o que importava era o outro, né? Era ele. E ela nunca se importou com a gente, nem comigo, nem com meu irmão, muito menos com a filha dela. Só que as coisas mudaram, né? As coisas mudaram. E eu nunca passou pela minha cabeça fazer alguma coisa com ela, alguma covardia. Uma porque ela é uma senhora já, né? Bem velha, é uma idosa, tem os problemas de saúde dela. E outra, velho, que eu tenho que perdoar, sabe? É muito difícil para mim processar esse perdão, para mim estar realmente efetivando esse perdão. É muito difícil, cara, principalmente quando eu venho com esses sentimentos, com essas lembranças, né? Melhor dizendo. Quando eu começo a relembrar tudo isso, a remoer isso, velho. É muito horrível. É muito horrível quando você tem que lembrar dessas coisas, trazer de volta tudo isso, esse passado sombrio, sabe? Eu tenho um filho agora que tem 11 anos, então ele passou pelo processo de 9, 10, 11 anos, e eu fico me vendo, né, nessa idade. Que diferença, como a minha realidade era como o meu passado era sofrido. Não vou falar podre, porque não era podre. Eu era uma criança. Não tem como o passado de uma criança ser podre. Mas um passado horrível, triste, deprimente. Entendeu? Então eu cresci eu me tornei um adulto com problemas, velho. Não problemas mentais, mas com problemas psicológicos, com problemas sentimentais. Entendeu? Eu me tornei um adulto com problemas sentimentais, melhor dizendo, né? Com muitos complexos, entendeu? Isso foi muito difícil para mim. As dificuldades vêm, né? E o que eu posso fazer agora de melhor, não por ela, sabe? Eu acho que a melhor parte do perdão é isso. A gente tem que perdoar o outro, não por ele, mas por nós mesmos, né? A gente tem que perdoar. Então eu perdoo ela. É difícil processar esse perdão, entendeu? Mas é verdadeiro. Então eu perdoo sim, entendeu? É complicado eu sempre tenho um campo de visão bem amplo, né? Eu fico tentando enxergar o outro lado da moeda, né? Olhar com outros olhos, né? Não só da vítima, como do acusado, da outra pessoa também, do agressor. Então eu fico tentando olhar para o lado dela, falando, por que ela nunca fez nada? Por que ela não fazia nada quando eu sofria tanto? Por que ela pensava? Por que, velho? Por quê? Sabe? E eu não consigo. É uma pessoa muito, sei lá, velho, uma pessoa muito estranha. A impressão que eu tenho é que ela deveria, ou ela foi inserida justamente para isso acontecer. Parece que essas coisas negativas que aconteceram na minha vida, que poderiam ser evitadas, havia uma barreira ali entre ela e a minha ajuda, que não deixava ela me ajudar. Eu não sei dizer para vocês se eu sentia alguma vontade dela me ajudar. Eu não posso afirmar. Às vezes eu penso que sim,
mas às vezes eu penso que não, entendeu? Então, é bem complicada essa situação, mas enfim, o mais importante é que eu sei o que aconteceu, eu sei como que aconteceu, eu me lembro, eu sei o que aconteceu depois e eu sei o que está acontecendo agora. Agora, graças a Deus, eu sou um ser humano, não sou perfeito, mas eu consigo ser um pouco melhor, né? E sempre tentando fazer o possível para melhorar. E dentro desse mantra, né, de fazer o possível para melhorar, tem o perdão, né? E o perdão é peça-chave na vida de qualquer ser humano, velho, de qualquer pessoa. A gente tem que perdoar mesmo. Tem que perdoar. Não adianta. Só que tem que perdoar verdadeiramente, né? Não adianta você só falar, eu perdoo, tal. Não, você tem que perdoar mesmo, no fundo da sua alma, entendeu? Esse perdão tem que vir rasgado lá de dentro, velho. Tem que vir do fundo da minha alma. Então, uma forma bem legal que eu tenho para processar esse perdão e esse meu passado e toda aquela raiva que eu sentia por ela é o seguinte: eu costumo imaginar que aquela pessoa não é mais essa pessoa de agora, sabe? Eu costumo imaginar que essa minha avó, né, agora é outra senhora, é outra. E aquela lá que ficou no passado morreu lá no passado, morreu junto com ele. Mas não é, né? Mas não é. São as mesmas pessoas, infelizmente. Galera, eu vou finalizar o vídeo, 20 minutos já, 22 minutos já de vídeo, vou estar finalizando. É um vídeo rapidinho aqui, bem breve, só para colocar aqui, fazer alguns testes também, né? Essa questão do podcast aqui e tal, layout. Vou melhorar esse layout, vou melhorar, prometo. Valeu! Se puder, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado. Eu volto com outro vídeo. Quero adentrar mais a fundo dessa questão da agressão, né? Dessas agressões que eu sofri pelo meu tio e tal. Quero, velho, sabe? Eu acho legal estar colocando isso pra fora às vezes também, não direto, né? A gente ficar falando sobre isso direto, ficar relembrando isso faz muito mal pra mim, entendeu? Não é legal. Mas às vezes também é bom a gente colocar para fora um pouquinho. E é isso aí, galera. Eu gostaria que esse canal tivesse mais interação, Então, se você puder compartilhar aí no WhatsApp, no Facebook, não sei, compartilhar com a galera aí, tá bom? Vai estar me ajudando, porque eu quero ver esse canal crescendo mais. É um canal que eu nunca pensei em abandonar, sabe? É um canal que eu gosto. E é muito bom também a gente colocar as coisas, falar aqui, né? Colocar para fora. Obrigado, beijão para todo mundo e até mais.